Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês, porque no vídeo de hoje nós vamos mais uma vez analisar algo que diz respeito ao que vai impactar no mundo inteiro quando se precipitar, porque na minha opinião não é se, mas quando. Washington, diz a matéria aqui, está se preparando para agir errada com a China. Um conflito seria longo e confuso. E eu concordo com o que ele está dizendo. Se isto aqui se precipitar, não vai se dar como muitos estão acreditando, e aparentemente até mesmo os Estados Unidos e a China, porque me parece que nenhum lado e nem outro quer algo de longo prazo. É assim que nós estamos vendo as atitudes deles, porque ao final das contas um depende do outro. Os Estados Unidos é a maior economia por enquanto, mas ela depende dos produtos que estão sendo produzidos na China. A China produz muita coisa, mas ela depende do maior comprador. Então, não seria interessante um conflito de longo prazo, né? E, ao mesmo tempo, a China quer se tornar independente de ter de vender só para os Estados Unidos ou com a permissão dos Estados Unidos, porque eles têm o projeto One Belt, One Road, que gostaria de escoar as mercadorias do país deles sem qualquer tipo de entrave comercial, ou seja lá o que for. É o mesmo militar, né? E os Estados Unidos, evidentemente, não quer que a China se torne a nova potência. Eles não investiram lá para isso e agora eles estão vendo a sua criação quase como que se fosse o seu golem se voltando contra eles, né? E eles não querem isso. Então, os dois lados correm o risco de pôr uma fagulha, acabar levando o paiol inteiro ao incêndio, né? Vamos lá. Os Estados Unidos estão levando a sério uma ameaça de G com a China. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos... Os Estados Unidos estão levando a sério a ameaça de G contra a China. Só que aqui, de vez em quando, aparece algum desavisado nos comentários dizendo que eu é que estou exagerando. Meu amigo, eu estou avisando disto há muito tempo. Porque antes eles não admitiam publicamente, agora eles estão admitindo. E o meu canal, ele é para isso, ele é para antecipar tendências, antecipar cenários. Porque se fosse só para dizer o que já está acontecendo, aí eu não estaria aqui, sinceramente. Então eu estou sempre antecipando cenários, muitas vezes em pelo menos 5 ou 6 anos, né? Nesse caso aqui é mais tempo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos rotulou a China como seu principal adversário. Os líderes civis instruíram os militares a desenvolver planos confiáveis para defender Taiwan e o presidente Joe Biden deu a entender fortemente que os Estados Unidos não permitiriam que a democracia na ilha fosse conquistada. A questão é que a Taiwan, já expliquei várias vezes aqui, é uma peça fundamental para que os Estados Unidos possam manter a China sob controle. É fundamental. Não tem a ver com democracia, tem a ver com controle. E a China sabe disso, então para ela também não tem nada a ver com unidade nacional, tem a ver com tirar de lá um país que pode atrapalhá-la. É só interesse dos dois lados. Não tem nada a ver com democracia, nada a ver com vamos criar uma unidade nacional, nada a ver. Enfim, mesmo assim, Washington pode estar se preparando para o tipo errado de G, segundo esse analista, né? Os planejadores da defesa parecem acreditar que podem vencer um curto conflito no Estreito de Taiwan simplesmente embotando uma invasão chinesa. Ou seja, é como se eles fossem lá, se eles barrassem a invasão chinesa, pronto, tudo acabou, cada um volta para sua casa e vamos parar de tratar desse assunto. Mas não vai ser assim. Ao mesmo tempo, os líderes chineses parecem acreditar que ataques rápidos e paralisantes que quebrem a resistência taiwanesa e apresentem aos Estados Unidos um fato consumado também faria com que os Estados Unidos dissessem: não, tudo bem, vocês já pegaram, agora não vale a pena a gente ir ali para tirar de vocês. Então, os dois lados, segundo a análise desse analista aqui, acreditam que tudo se resolveria rapidamente. Me parece que a estratégia principal dos dois lados é essa. Mas os dois lados também, ninguém é ingênuo, nem nós aqui no interior do Brasil, longe de tudo, somos tão ingênuos, quem dirá os planejadores militares de duas grandes potências como essas, né? Claro que eles têm o plano A, que seria esse, um conflito rápido, resolvido depois diplomaticamente,
mais ou menos como o que aconteceu na Ucrânia, né? Depois viriam eventuais sanções, alguma coisa assim, e por fim, esperando-se que tudo se resolvesse comercialmente. Mas esse é o plano A, de Washington também. Não, nós vamos impedir aí qualquer invasão depois que ela se iniciar, depois nós resolvemos na conversa, na saliva. Sim, eu penso que realmente esse é o plano A dos dois lados. Só que o plano B é um conflito de médio e longo prazo, e até um conflito que possa expandir para algo nuke. Ambos os lados preferiram uma pequena G esplêndida no Pacífico, prefeririam, né, uma pequena G esplêndida no Pacífico Ocidental, mas esse não é o tipo de G que eles travariam, concordo, não será. Uma G por Taiwan provavelmente será longa em vez de curta, regional em vez de local e muito mais fácil de começar do que de terminar. Eu não digo que ficaria só na região, não. Mais uma vez, se começar algo em Taiwan, isso vai expandir para a Europa Oriental. A Rússia vai aproveitar. Se começar em Taiwan, o Irã também aproveita. Então isso vai se expandir no mundo inteiro, não vai ser regional. Eventualmente, alguém na nossa fronteira também vai começar alguma coisa que nós não estamos esperando. Então, ela se expandiria, segundo ele aqui, e aumentaria à medida que ambos os países buscassem caminhos para a vitória em um conflito que nenhum dos lados pode se dar ao luxo de perder. É porque isso é um jogo de all-in, né? Quem perde, perde tudo. Se você perder uma determinada posição importantíssima, depois é só questão de tempo. É mais ou menos como quando o califado entra na Europa, e aí ele perde aquele conflito de Viena, né, no dia 11 do mês que nós temos de dar um espaço, setembro, e aí a partir daquilo ele começa a recuar e o califado, séculos depois, acaba caindo porque naquele dia ele perde aquele conflito lá, né, por conta dos poloneses e dos outros reis lá que se juntaram. Bom, então, quem perde esse ponto estratégico, Taiwan, pode perder tudo. Então, também apresentaria graves dilemas para a pacificação e altos riscos de se tornar nuke. É o que eu estou dizendo, vai acabar se tornando. O Brasil não tem preparação para isso, o Brasil não é alvo, né? Mas ele não tem preparação social, estrutural. Bom, nós não temos nem... as pessoas já, acho que metade das pessoas já estão na linha de pobreza, né? Nós estamos vendo cada vez mais gente nas sinaleiras por conta dessa política desastrosa que foi tomada aí durante o flagelo, mas também não compensa nós falarmos disso aqui. O caso é que o Brasil não tem uma infraestrutura para lidar com o que está vindo, né? Então eles dizem assim, se Washington não começar a se preparar para travar e depois encerrar um conflito prolongado agora, poderá enfrentar uma catástrofe assim que o problema começar. Então, eles estão dizendo, vai começar. Eles não estão dizendo se começar, eles já estão dizendo assim que começar. Então, uma G, Estados Unidos, China por Taiwan, começaria com um estrondo. A doutrina M da China enfatiza operações coordenadas para paralisar o inimigo com um golpe. Basta você ler Sun Tzu, que é um manual que é seguido há muito tempo e não exclusivamente pela China, não. No cenário mais preocupante, Pequim lançaria um ataque surpresa com M's, atingindo não apenas as defesas de Taiwan, mas também as forças navais e aéreas que os Estados Unidos concentraram em algumas grandes bases no Pacífico Ocidental. Vamos nos lembrar da ilha de Guam, né, pessoal? Quanto a Coreia do Norte causou aí preocupações por conta da ilha de Guam, que está lá quase como se fosse um porta-aviões fixado, né? Lá no meio do oceano, lá no meio do Pacífico, uma pequena ilhazinha altamente tecnológica, altamente cibernética e altamente ar até os dentes, né? Vamos dizer assim. Sempre com essas preocupações idiotas aí, que não é idiota a preocupação, né? Mas o fato de nós termos de nos preocupar com as palavras a serem usadas. Então, esses ataques cibernéticos e operações anti-satélites chineses simultâneos semeariam o caos e impediriam qualquer resposta efetiva dos Estados Unidos ou de Taiwan.
Exatamente. Muita gente não está lembrando de que se algo acontecer, ele vai acontecer em todas as frentes possíveis, né? E aí a internet do brasileiro vai para o ralo também, né? Então o Brasil vai ser afetado, não tem jeito de nós ficarmos alheios a isso. De alguma maneira ou de outra nós seremos afetados. E o Exército de Libertação do Povo correria pela janela de oportunidade, encenando ataques anfíbios e aerotransportados que esmagariam a resistência taiwanesa. Quando os Estados Unidos estivessem prontos para lutar, a G estaria efetivamente acabada. O planejamento do Pentágono gira cada vez mais em torno da prevenção deste cenário, fortalecendo e dispersando a presença dos Estados Unidos na Ásia, encorajando Taiwan a colocar em campo capacidades assimétricas que podem infligir um grande tributo aos atacantes chineses. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Os Estados Unidos está saindo da região, porque se ele sofre um ataque e depois ele não pode revidar, se ele estiver muito presente ali no local, atualmente até mesmo os melhores porta-aviões deles podem ir parar no fundo do mar. Então eles não querem deixar as capacidades todas deles no local, eles estão se retirando, segundo o que ele está colocando aqui, que seria um cenário que o Pentágono está articulando no momento, e está dando a Taiwan uma capacidade assimétrica de reação. O que é isso? São essas armas, não sei se isso vai dar problema, mas esses objetos, né? Acho que quando a gente fala uma vez ou outra uma palavra perdida não dá problema. Quando esses objetos assimétricos, ou seja, esses objetos escalares, que fogem inclusive ao conhecimento do adversário, forem usados, eles poderão causar um dano tão grande, ou seja, vão criar um pedágio tão grande que não vai valer a pena passar por aquela rodovia, ou seja, não vai valer a pena tomar Taiwan e perder de repente metade da costa leste da China, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eles podem dar objetos aí extremamente modernos para Taiwan para que ele cause um impacto profundo, né? E aí o cenário é totalmente inverso. Ao invés de os Estados Unidos, que hoje está numa posição de simplesmente reagir caso algo aconteça, os Estados Unidos se afasta, Taiwan reage, destrói uma boa parte da capacidade chinesa e aí então os Estados Unidos intervêm. É uma estratégia inteligente, se for o caso, por parte do Pentágono, mas também é óbvio que a China, né, se fosse o caso, também teria uma resposta para isso, né? Então, não por acaso eles estão fechando alianças mundo afora. Bom, pessoal, o artigo é bem grande, todo ele trazendo várias informações interessantes. Como sempre, eu deixo os artigos para vocês na descrição do vídeo. E eu espero que vocês entendam, mais uma vez, as coisas estão se encaminhando para esse desfecho. As coisas que estão sendo vinculadas na mídia brasileira não estão trazendo a realidade dos fatos. Eles pinçam alguma coisinha aqui e ali, ficam falando de bobagens muitas vezes, enquanto o brasileiro fica aí dormindo em berço esplêndido, brigando por questões menores, discutindo entre si, um brasileiro prejudicando a vida do outro por conta de idiotices ideológicas, e enquanto isso o mundo está se preparando para algo tão terrível como nunca houve e nem jamais haverá na história da humanidade. Pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.